de Municípios, da presidenta Mônica Aguiar, que é prefeita de Camocim, no Ceará. A ABM é a única entidade municipalista dirigida por uma mulher e uma pessoa do Nordeste, nesse momento. A ABM vai completar em março 75 anos, foi fundada em 1946, no debate da Constituinte sobre o papel dos municípios. É a entidade municipalista mais antiga do Brasil e da América Latina e tem um foco muito grande na capacitação para a gestão pública. E, desse ponto de vista, a gente tem trabalhado fundamentalmente com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a nova agenda urbana e o papel dos municípios no combate ao aquecimento global. E estamos fazendo esse ciclo de debates, a ideia é que a gente possa aprofundar alguns temas importantes e caros para os municípios na perspectiva de formulação, de acúmulo para a formulação de propostas. Então, eu queria agradecer a presença de cada um e cada um, agradecer particularmente o professor Fagnani por estar disponibilizando o seu tempo para poder compartilhar com a gente. A apresentação do Fagnani do seminário de hoje, eu passo, então, para o Granado, vice-presidente da ANSUR, que é parceira da ABM na elaboração, na organização desses webinários. Granado, para ser bem rápido. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Fagnani. Queria agradecer muito sua participação. O professor Fagnani é economista, professor da PUC. Ele pode falar mais rapidamente sobre si próprio. Da Unicamp, desculpe. Se você soubesse a guerra que tem em Campinas entre a PUC e a Unicamp, você não cometeria esse tipo de... Não tem guerra nenhuma, não. É só para... E o professor Fagnani tem sido um estudioso do tema da reforma tributária, inclusive assessorando alguns movimentos dentro do Congresso no sentido da própria redação de alternativas às propostas de reforma tributária que estão colocadas ali. Eu queria só contextualizar muito rapidamente por que a gente fez o convite desta reunião neste momento, né? Nós entendemos que as finanças municipais vivem um processo de crise importante, derivada, num primeiro momento, da própria crise, da crise econômica, porque já vinha passando o país, né? Crise essa que se aprofunda com o processo da pandemia, né? Que provisoriamente tem sido amenizada essa questão fiscal para os municípios com algumas medidas provisórias, né, que foram tomadas, né, com a suspensão e postergação de pagamento de parcelas da dívida junto à União, também a recomposição nominal do Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados, né, uma certa flexibilização informal da própria lei de teto de gastos, que tem trabalhado na direção dos auxílios emergenciais. Essas coisas estão amenizando provisoriamente, mas essas coisas todas têm prazo de validade, né? Então, essa crise pode se aprofundar novamente. Os municípios terão muita dificuldade nas atuais gestões de fechamento de suas contas, né? Muitos municípios vão ter problema com a lei de responsabilidade fiscal, isso já está claro, e as novas gestões que assumirão terão um quadro delicado, né? No qual vão ter que navegar nesse próximo período. Para o enfrentamento dessa crise, é óbvio que existem algumas ações que podem ser feitas localmente nas regras do jogo vigentes, né? É possível mexer algumas coisas na tributação própria, é possível mexer algumas coisas na estrutura da despesa, mas essas coisas são insuficientes para promover um equilíbrio mais completo das finanças municipais. A busca desse equilíbrio precisaria passar pela própria regra, né, pela revisão de regras
no processo fiscal. A reforma tributária é uma dessas alterações importantes que precisa acontecer. A experiência histórica de tramitação das reformas tributárias tem sido de morte na praia, né? As reformas tributárias não conseguem avançar além de um determinado ponto, porque o Fanhani deve abordar esse tema, mas uma reforma tributária ela tem que obedecer a várias lógicas simultâneas, né? Não uma única lógica simultânea, não a uma única lógica. Então, você tem aspectos ligados à questão da estrutura da receita, ou seja, quem é que paga a conta, né? Nós temos uma estrutura tributária tosca, né? Extremamente regressiva e centrada em alguns aspectos da vida econômica. Você tem um outro aspecto que é o de funcionamento da economia, né? É óbvio que uma estrutura tributária tosca pode ter dificuldades no funcionamento, pode provocar dificuldades no funcionamento da economia. Você tem a questão fiscal federativa, ou seja, né, o financiamento. Você tem aspectos ligados à valorização ou desvalorização desta ou daquela política pública via mecanismos tributários. Ou seja, né, o equilíbrio entre essas diferentes coisas não é um equilíbrio fácil, né? Ou seja, esse tema é um tema que está colocado na ordem do dia. Eu queria passar, então, sem mais delongas, para o professor Fanhani. Você está sem som. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Granado pelo convite, agradecer ao Eduardo também parabenizar a ABN por esse evento, cumprimentar todos os colegas, alguns eu não vejo há muito tempo, mas tenho grande apreço, como o Guterman, como o Trevas, cumprimentar a Maria Regina, que é presidente do IJF. O IJF foi um parceiro importante de primeira hora do projeto da Reforma Tributária Solidária, a Cláudia de César, que teve uma contribuição fundamental, né, na montagem do diagnóstico sobre o ITR e sobre o IPTU. Né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Granado me pediu para... Enfim, como a reforma tributária é um tema que é complexo e tal, ele me pediu que eu fizesse um pouco, mostrar um pouco os cenários, alternativas que estão postas aí no debate. Né? Eu diria o seguinte, as propostas prioritárias, vamos chamar assim, ou hegemônicas, que tramitam no Congresso Nacional, que são a PEC 45, a PEC 110, né? O projeto, agora o PL do governo federal, né? E outras, como, por exemplo, o Simplifica Já. Né? Existem outras propostas de secretários da Fazenda, do Estado, enfim. Em geral, elas procuram combater, partem de um diagnóstico que eu acho que tem sua validade, mas não é o principal diagnóstico, que é a ideia da competitividade. Então, a economia não é competitiva por várias razões, entre as quais um sistema tributário que é considerado muito complexo. Né? Então, essa aqui é a ideia central que está por trás disso. Essa é uma agenda que vem sendo criada há mais de 30 anos, né? Que praticamente fez com que reforma tributária fosse sinônimo de simplificação de tributação sobre o consumo. Né? Essa é uma agenda que as grandes corporações empresariais, é importante dar nome aos bois, tá certo? São as grandes corporações econômicas que impuseram essa agenda. Então, nosso sistema tributário, além da carga tributária ser alta, né? A tributação no Brasil
né? É um manicômio, né? Entre aspas, como se diz, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma reforma sobre o consumo e simplificar o consumo, né? Então, eu tenho várias contribuições, vários tributos. Então, eu extingo vários desses tributos e crio um tributo só, ou 2 tributos, um imposto sobre valor agregado, uma contribuição sobre bens e serviços, é algo desse tipo. Tá? Então, essa é a ideia predominante nas propostas hegemônicas que tramitam no Congresso Nacional, né? Essas propostas têm... eu não digo que fazer a reforma do consumo não seja necessário, eu não concordo com essa visão. Inclusive, nos nossos documentos, nós também propomos uma reforma na tributação do consumo, mas a ideia é que só fazer a reforma da tributação do consumo é absolutamente insuficiente, né? Só para vocês terem uma ideia, no projeto de Reforma Tributária Solidária, nós dizemos o seguinte: olha, a reforma tributária no Brasil tem que seguir 8 premissas, né? Uma delas é simplificar a tributação sobre o consumo e reduzir a tributação sobre o consumo. Não basta só você simplificar, você tem que reduzir a tributação sobre o consumo. A outra premissa, aumentar a tributação sobre o renda e patrimônio, né? A ideia é a progressividade, reduz consumo e amplia renda e patrimônio, né? A outra premissa é que você tem que pensar a reforma tributária na perspectiva do desenvolvimento, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Quer dizer, o principal empecilho ao desenvolvimento do Brasil é a desigualdade, né? E a desigualdade você combate, do ponto de vista tributário, com as transferências de renda para os programas sociais. Aqui no Brasil, segundo estudos da CEPAL, reduz o índice de Gini brasileiro 16 pontos percentuais, as transferências de renda das áreas sociais, né? Outra premissa importante é o Pacto Federativo, fortalecer a federação. Outra premissa importante é pensar na questão da sustentabilidade ambiental, né? E por aí vai, são 8 premissas. Quer dizer, então, se você tratar só da simplificação sobre o consumo, embora necessário, é absolutamente insuficiente. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é que todas as propostas têm problemas federativos. Depois, se vocês quiserem, nós podemos entrar em debate sobre isso. Quer dizer, a PEC 45 ela acaba com o ISS, acaba com o ICMS e cria um IVA, um tipo de um IVA, tá certo? Bom, e como é que vai distribuir esses recursos? Por um comitê executivo, com a participação dos estados e dos municípios, mas o governo federal não participa. E como é que vai ser a distribuição? Quer dizer, então, são medidas, né? Acho que a Cláudia de César pode até me ajudar mais nessa questão, quer dizer, que, em última instância, retira a autonomia dos municípios e retira a autonomia dos estados, né? Então, tem problemas federativos bastante sérios em todas essas propostas. A proposta da 110, eu não sei como é que evoluiu agora, mas ela criava uma super receita, né? Uma receita federal com auditores da União, dos estados e municípios. Eu não sei como é que isso pode funcionar, tá certo? Então, esse é um primeiro grande problema dessas reformas. O segundo grande problema é que a transição é longa, né? A 45, se não me engano, é 10 anos. Então, você vai conviver durante 10 anos, se o sistema já é complexo, durante 10 anos vai ser muito mais complexo, você vai ter que viver com 2 sistemas. O terceiro grande problema é que você acaba com o financiamento da Seguridade Social e da educação, né? Que têm fontes de recurso constitucionalmente vinculadas. Então, quando você, por exemplo, acaba com o COFINS, só para dar um exemplo, porque qual é a ideia? Acaba com o COFINS, acaba com o PIS/PASEP, acaba com o salário de educação, acaba com isso, e cria um imposto só. O problema é que a COFINS tem vinculação constitucional.
E esse imposto único, o IVA, não sei o quê, não tem vinculação constitucional com as áreas sociais, né? Eles até dizem que tem, mas é um mecanismo bastante precário, né? Que, em última instância, desmontam as fontes de financiamento da Seguridade Social e da educação, né? Que, como eu disse para vocês, é o principal instrumento de redução da desigualdade da renda no Brasil, né? Travou. Tributária sobre serviços, né? Então, aqui só para listar 4 problemas, tá? Mas o principal problema mesmo é que a reforma do consumo não enfrenta o que é essencial, né? O problema central do Brasil, da tributação brasileira, que é uma coisa secular, né? Que nós dizemos o seguinte: no Brasil, secularmente, você tira do pobre para dar para o rico. E o sistema tributário é uma das formas de tirar do pobre para dar para o rico. Por quê? Porque você tributa excessivamente o consumo e, residualmente, as altas rendas e os altos patrimônios. Essa é a questão central. E aí assim, eu faço quando eu falo sobre essas questões, quer dizer, eu acho importante, quer dizer, vocês representam um segmento do legítimo que vocês defendem os interesses dos municípios. Mas nós temos que pensar no país, né? Nós temos que pensar no país. Quer dizer, o que é fundamental para uma agenda nacional, né? Qual que é a reforma tributária necessária para o desenvolvimento nacional, né? Então, eu disse o seguinte, e aí eu quero levantar uma questão que depois eu queria trabalhar um pouco isso. Então, eu disse, o principal problema mesmo é que essas reformas são omissas em relação à renda e patrimônio, né? Elas não enfrentam o que é central na tributação, nas anomalias da tributação brasileira. Mas queria dizer que existe uma 4ª proposta de reforma tributária, que também tramita no Congresso Nacional, né? Que quase ninguém sabe da sua existência, porque a grande imprensa não divulga. Eu já escrevi até carta para o Ombudsman, tá certo? Não divulga, tá certo? Que se chama Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável. Tá? Renato, eu posso apresentar aqui uma... Pode. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Essa proposta chama Emenda Substitutiva Global à PEC 45, de número 178. Tá? Essa proposta, nós conseguimos unificar a esquerda em torno dessa proposta. Tá? Insisto, eu sempre aprendi que em qualquer análise que você faça, tem que levar em conta a correlação de forças. A correlação de forças não é favorável. E, nesse contexto, nós conseguimos unir os 6 partidos da oposição. Então, os 6 partidos da oposição apresentaram essa emenda substitutiva global PEC 45, né? Então, os proponentes são esses deputados, Jandira Fegalha, Joênia, Molon, Florence, enfim, estão todos aí, né? Que é realmente a única que trata da questão do consumo, mas também enfrenta essencial, que é a questão da renda e do patrimônio, né? Essa proposta, ela partiu de 2 estudos, né? Esse projeto começou em 2017, com mais de 44 especialistas, né?
A iniciativa foi da Anfip e da FENAFISCO, né, com o apoio decisivo de instituições como o Oxfam, como o IJF, como o DIESE, o Conselho Federal de Economia, né? E nós criamos 2 documentos. Um é a Reforma Tributária Necessária, Diagnóstico e Premissas. Esse documento tem 800 páginas, né? E faz um diagnóstico de todos os tributos, praticamente todos os tributos, né? Inclusive os tributos municipais. E, a partir daí, nós fizemos um segundo livro, que é Propostas para Mudar. Né? Propostas para Mudar. E isso tudo está disponível, né? E esse estudo mostra o seguinte, que é tecnicamente possível quase duplicar o patamar de receita da tributação da renda e do patrimônio de transações financeiras de 470 bilhões para 830 bilhões. A gente faz uma simulação de mudança de base de incidência. A gente mostra como que é possível aumentar a tributação de renda e patrimônio. E, ao mesmo tempo, se a sociedade quer manter a carga tributária inalterada, você pode reduzir em igual tamanho a tributação sobre consumo e sobre folha de pagamentos. Então, a gente mostra que, tecnicamente, é possível, que, tecnicamente, aqui é uma simulação. Hoje, por exemplo, a tributação sobre a renda no Brasil representa 5,97% do PIB, né? Pela nossa proposta, pode chegar a 10%, o que se aproxima da média dos países OCDE. Né? E, por outro lado, o consumo, que hoje representa quase 17% do PIB, pode cair para 12%, né? O que chega mais perto da média da OCDE. Né? Então, a gente procura mostrar como isso é possível. E fazendo isso como? Preservando as fontes de financiamento do Estado Social. Né? Agora, por que eu estava dizendo que tributar o fundamental de uma reforma tributária, que nenhuma dessas que são aí hegemônicas faz, é porque é o seguinte, nós somos vice-campeões em tributação sobre o consumo. Do que a gente arrecada, quase 50% vem sobre o consumo. A média da OCDE é 32%. Nos Estados Unidos, que todo mundo adora, 17%. Certo? Por outro lado, nós somos quase lanternas globais na tributação sobre renda e patrimônio. De tudo que nós arrecadamos, 18% vem de renda. Né? Enquanto que nos Estados Unidos é 50%, a média da OCDE é 34%, a Dinamarca, que é um caso extremo, é 63%. Né? Enfim, eu não tenho muito tempo aqui o nosso tempo é curto, mas essa é a questão central. O que nós temos que fazer é ampliar a renda e patrimônio e reduzir tributação sobre consumo e sobre folha de pagamento. Né? Então, quando eu coloco essa... Deixa eu tirar aqui. Quando eu coloco essa ideia, estava dizendo que, inicialmente, toda a agenda da reforma tributária parte do diagnóstico de que o problema do Brasil é a competitividade. Eu já disse, eu não deixo de reconhecer que é um problema mesmo. Não sou contra fazer a reforma do consumo, desde que se preserve o estado do bem-estar social, desde que se preserve o federalismo, o equilíbrio federativo, etc. Mas a questão central é que nós taxamos muito o consumo e pouco a renda e patrimônio. Então, a minha visão, e acho que a visão de grande parte do grupo dos especialistas que participaram desse projeto, tanto é que a nossa primeira premissa, que a reforma tributária deve ser pensada na perspectiva do desenvolvimento,
né, que, em vez da competitividade, a principal questão do Brasil é a desigualdade. Certo? Então, os estudos do Piketty mostram o seguinte, que o Brasil é campeão ou vice-campeão mundial em concentração da renda. O 1% brasileiro fica com 29%, 30% da renda, enquanto que o 1% na França fica com 10%, só para dar um parâmetro. Então, nós somos campeões ou vice-campeões da concentração da renda, né? E somos um dos países mais desiguais do mundo. O próprio Piketty disse recentemente o seguinte, olha, nos últimos 30 anos, a desigualdade no mundo aumentou muito, mas, mesmo assim, ela é muito menor do que a desigualdade que existia no começo do século passado, exceto no Brasil, onde a desigualdade atual é semelhante à desigualdade que existia na Europa durante a Primeira Guerra Mundial. Então, essa é a questão central, né? A desigualdade da renda. Quer dizer, se não há renda, não há demanda. Não existe capitalismo sem consumidor, né? Então, isso, inclusive, tem sido reconhecido até pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, né? Pelo Fundo Monetário Internacional, né? Se não tem demanda, a economia não cresce, né? Por que a tributação sobre... Há estudos que mostram o seguinte, de uma professora da USP, a Joaquim, que mostra o seguinte, os 20% mais pobres, cerca de 40% da renda deles é capturada por impostos, né? No Brasil, nós temos uma situação seguinte, quer dizer, a progressividade é uma ideia liberal. Quem primeiro colocou a ideia da progressividade foi o Adam Smith, né, que é um economista clássico do século XVIII. Né? A teoria da tributação dele, o primeiro princípio é a equidade. Lá ele diz assim, os súditos devem pagar ao rei de acordo com a sua capacidade, né? E a ideia da equidade, da progressividade, foi consagrada por vários países, né? Inclusive no Brasil. A nossa Constituição, se não me engano, no artigo 145 ou 143, diz isso, né? No entanto, o que nós temos no Brasil, quer dizer, eu sempre digo o seguinte, um sistema progressivo é quando os mais ricos pagam proporcionalmente mais que os mais pobres. No Brasil, nós temos um sistema regressivo, onde os pobres pagam mais e os super ricos não pagam. Não é que os ricos pagam menos, os ricos não pagam, né? Então, um dos exemplos por que os ricos não pagam? Nós somos um dos poucos países do mundo que não tributa a distribuição de renda e patrimônio. Então, o sujeito que é sócio majoritário de um grande banco, que recebe 600 milhões de reais a título de juros e dividendos, pessoa física, tem 0% da sua renda tributada. O cara recebeu 1 milhão de reais de lucros e dividendos, 0% da tributação. Enquanto que a ideia da progressividade, qual que é a ideia? A ideia é que quem ganha mais tem a alíquota do imposto de renda progressivamente maior, né? Aqui, quem ganha 5 mil reais e quem ganha 500 mil reais paga a mesma alíquota do imposto de renda, 27,5%. Né? Então, a nossa alíquota máxima do imposto de renda é baixa, em relação, inclusive, à média dos países desenvolvidos, que, em geral, situa entre 40% e 50%. Tem países que têm a alíquota máxima superior a 50%. Tem estudos da Receita que mostram o seguinte, quem ganha mais de 320 mil reais por mês tem cerca de 70% da sua renda isenta de tributação, né? 70% da renda isenta de tributação. Eu não chamo isso nem de anomalia tributária, eu chamo isso de obscenidade tributária. Isso é uma obscenidade tributária, né? E nós temos 3 ou 4 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que dão as costas para essa questão, né?
Então, esse é o ponto, para mim, é um ponto central, né? Desse processo, dessa discussão, né? Por que a desigualdade, por que combater a desigualdade seria importante para o desenvolvimento? Quer dizer, a questão toda é a seguinte: a tributação sobre consumo penaliza o pobre, porque o pobre consome tudo que ganha, enquanto o rico tem uma propensão marginal a consumir pequena. O pobre consome tudo que ele ganha. Então, eu sempre dou esse exemplo. Você pega uma geladeira, mesma geladeira, R$400 de imposto. Para quem ganha R$1.000, representa 40% da renda. Para quem ganha R$10.000, representa 4% da renda. Para quem ganha R$100.000, representa 0,4% da renda. Isso mostra por que a tributação sobre o consumo é regressiva, né? Então, bom, isso sem falar na questão do patrimônio, a Cláudia pode me ajudar muito nisso, né? A tributação, o ITR, né? A Cláudia fez um estudo sobre o ITR. Bom, o Brasil é um país agroexportador, tem um peso importante no PIB, um peso importante na exportação, né? Mas o que nós arrecadamos de ITR? Qual que é a participação do ITR no total de tributos federais que são arrecadados? 0,1%. A Cláudia depois pode falar melhor sobre isso, mas, se eu não me engano, o valor médio declarado, dados de 2015, que eu me lembro da pesquisa, de uma propriedade rural, é R$2.800, não é isso, Cláudia? Algo em torno disso. Eu acho que o imposto que... A maioria dos contribuintes paga R$10 de ITR. R$10 de ITR. R$10. Esse é o ITR típico. Exatamente. Eu recomendo a leitura do artigo da Cláudia no livro, no Diagnósticos e Premissas da Reforma Tributária Solidária, onde essas questões estão colocadas. Eu acho que o tributo que melhor expressa o que é a tributação brasileira é o IPVA, né? É o IPVA. Porque ele incide sobre o sujeito que tem uma moto que vai fazer entrega de comida, tá certo? Sobre um cara do Uber que está comprando carro, que está desempregado, mas não incide sobre jato, sobre iate, sobre avião. Essa é a melhor caricatura que se pode dizer. É a menor caricatura, assim como o IPVA, isso acontece com o imposto de renda, isso acontece nos outros tributos também, né? E aí você vai ter, na questão da herança, né? Qual que é hoje em dia, qual que é a alíquota média? Em torno de 30% em vários países, tem países que chega a mais de 50%, a alíquota máxima da tributação sobre a herança. No Brasil é 8%. O limite máximo, mas a maior parte dos estados brasileiros cobra 4% ou 6%, né? E por aí vai. Quer dizer, então, o grande problema do Brasil não é que nós temos uma carga tributária alta, ela é alta sobre os pobres e sobre grande parte da classe média, mas ela é residual sobre os super ricos. Tá claro? Essa que é a questão central, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu estava dizendo que como é que você faz para a economia crescer? Eles dizem competitividade, eu digo combater a desigualdade, né? Se você desonerar de tributos a população de baixa renda, isso é um ganho de renda adicional que vai diretamente para o consumo na veia, né? Quer dizer, a maior comprovação disso, que é uma teoria keynesiana, né? Foi o auxílio emergencial. Se deu R$600 para as pessoas, a recuperação da economia agora foi muito maior do que se esperava, né? Porque esses R$600 foram para o consumo, né? Então, você teve uma recuperação que provavelmente vai ser interrompida, porque vão interromper já acabou e não tem, enfim, não sei como vai acontecer daqui para frente, né? Então, mostra como, se você der dinheiro para as pessoas, né, as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, se incentivam no mercado interno, né? É uma das formas de você fazer a economia crescer, né? Esses R$600 teve impacto na arrecadação, né? Especialmente os estados que tiveram impacto, especialmente os estados do Nordeste, né?
E esses 600 reais fizeram uma coisa extraordinária. Olha que ponto nós chegamos. Os 600 reais, eles fizeram com que a desigualdade da renda, que é uma das piores do mundo, fosse reduzida ao seu menor nível histórico, menor patamar histórico. Então, durante 3 meses, nós saímos de uma das piores desigualdades de renda do mundo para uma das mais baixas. Por quê? Por conta dos 600 reais. Como é que um país pode crescer se eu tenho 25 milhões de pessoas, antes da pandemia, eu tenho 25 milhões de pessoas que ganhavam, em média, 130 reais. Outros 28 milhões que ganhavam, em média, 340 reais. Outros quase 30 milhões de pessoas que ganhavam, em média, 540 reais. E como é que eu posso... Eu tenho quase 90% da população que ganha até meio salário mínimo. Como é que eu faço uma economia crescer se não tem mercado interno, se não tem consumo? Então, o Brasil é uma procissão de desigualdades. A desigualdade da renda é um aspecto mais... um dos aspectos, mas a desigualdade está em outra parte, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Essa desigualdade tem muitas causas, também não tenho tempo para falar sobre isso. Mas, certamente, uma das causas é a tributação regressiva, que é uma característica secular do Brasil. Certo? Porque as altas rendas e os altos patrimônios estão isentos de tributação. Certo? Então, enfrentar a desigualdade passa por uma reforma tributária que corrija essa que é a principal anomalia e que as outras propostas não dão conta. Muito bem. Nós tínhamos um diagnóstico, era assim, antes da pandemia, essas 3 propostas prioritárias, ou 4 propostas prioritárias, que tramitam no Congresso Nacional, elas já eram insuficientes. Eram insuficientes porque, como eu disse, não enfrentam o essencial. Mas, depois da pandemia, o que nós temos dito é que essas reformas ficaram anacrônicas. Ficaram anacrônicas por quê? Nós publicamos esse grupo que participou da reforma tributária solidária, com outros parceiros, a Associação os Auditores pela Democracia, o Instituto de Justiça Fiscal e algumas delegacias do Científico Nacional. Nós produzimos um outro documento, chama Tributários Super Ricos para Reconstruir o Brasil, o país. Tá certo? Então, o que nós fazemos ali? Do elenco de medidas que estão na 178, que é a proposta da oposição, nós escolhemos 8 medidas prioritárias. Essas medidas prioritárias, elas têm uma capacidade, nós estimamos que tem um potencial de arrecadação de 290 bilhões. Tá? Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Por que você tem que ter 290 bilhões? Você tem que ter, quer dizer, as outras propostas de reforma tributária não geram um tostão a mais. Tá certo? Por que você tem que gerar? É o que a experiência histórica ensina. A experiência histórica, o que o Banco Mundial, o que o Financial Times, o que o FMI estão dizendo. Estava lendo hoje um artigo da FMI dizendo que tem que tributar os mais ricos. Saiu agora, essa semana. A Espanha está fazendo isso. A Espanha falou, não, chega de ajustes. Chega de ajustes, agora nós vamos fazer uma tributação, etc. Mas o que esses organismos estão dizendo é o seguinte, essa crise é uma crise tão grave quanto as principais crises do capitalismo do século XX. É tão grave quanto a grande recessão de 1929. É tão grave quanto a crise econômica da saída do pós-guerra. Eles estão dizendo isso. E estão dizendo o seguinte, além de serem graves, elas têm um caráter inédito. E um grau de certeza absurdo, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Já diziam eles há 2 meses atrás, pode ter repiques.
E estão tendo repiques na Europa. E vai ter repique aqui no Brasil. Tá certo? Então, a saída da crise é muito difícil. Nós chegamos a uma situação, no auge da crise no Brasil, que nós tínhamos uma coisa inédita no mercado de trabalho brasileiro. Nós tínhamos mais pessoas fora do mercado de trabalho do que dentro do mercado de trabalho. Isso nunca aconteceu no país. A taxa de desemprego hoje, que dizem que é 15%, né? Eu, outro dia, vi um estudo de um colega que faz a decomposição, etc. Ele estima que a taxa de desemprego seja em torno de 25% hoje. Porque a taxa de desemprego, quer dizer, o que é o desemprego? Você pergunta para a pessoa assim, você estava procurando emprego na última semana? Não. Então, você não entra no cálculo de desemprego. Tá certo? E tem milhões de pessoas que não estão procurando emprego, né? Então, a taxa de desemprego hoje talvez seja algo em torno de 25%. E a taxa de desemprego, em geral, é o dobro para os jovens. Ela, provavelmente, para quem tem entre 18 e 24 anos, deve ser em torno de 50%. E nós tivemos o auxílio emergencial e agora nós não vamos ter mais. E o governo é fundamental ter, por exemplo, uma renda básica. Uma renda básica, eu sempre digo isso, que nós já tivemos fome zero, agora nós vamos ter o trabalho zero. Porque a criação de empregos vai ser muito demorada e muito lenta. 900 mil empresas quebraram, e as que não quebraram estão com a corda no pescoço. Quer dizer, dificilmente você vai ter criação de emprego pelo setor privado. É fundamental uma crise estranho, que é o que a história econômica ensina. O Estado tem um papel fundamental. Ele tem que gastar. Saiu um artigo aqui. Saiu um artigo essa semana aqui do FMI. A tradução é essa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Tá certo? FMI, a crise não acabou, continue gastando. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte: essa crise não acabou, está tendo repique, e não tem outra alternativa a não ser gastar, não tem outra alternativa a não ser aumentar a dívida pública. Mas também tem a alternativa da tributação sobre as altas rendas. Que, como eu disse, esse estudo tributário os super ricos para reconstruir o Brasil estima um acréscimo de arrecadação de 290 bilhões. E essa alternativa de tributar a alta renda, isso é a experiência da Europa no pós-guerra. O livro do Piketty mostra o seguinte: entre 1940 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda no Reino Unido e nos Estados Unidos foi superior a 90%. E a alíquota máxima sobre heranças, né, foi superior a 70% durante 40 anos. Certo? Diz o Piketty, o século XX, no campo da tributação, a maior inovação é a tributação progressiva sobre altas rendas e alto patrimônio. Eu mostrei a tabela da distribuição da carga tributária entre os diversos institutos. Vocês veem lá que o fundamental nesses países é a tributação sobre renda e patrimônio, e menos sobre o consumo. Eles fizeram isso no século passado. Então, uma crise desse tamanho exige demais do Estado. Eu estou só dando o exemplo da renda básica, podia dar o exemplo de fortalecimento do SUS. Então, o Estado tem que gastar, mas também ele pode se apoiar numa estrutura tributária. Então, essas reformas de tributação sobre o consumo, que não enfrentavam, que não geram um tostão a mais para o Estado fazer frente a essas demandas novas, tá certo? Elas são anacrônicas. Então, agora, é fundamental, até como um programa de salvação nacional, que seja aprovado um programa de tributação sobre altas rendas e sobre altos patrimônios, que é a essência da reforma tributária solidária, que é a essência do projeto que os 6 partidos da oposição estão defendendo. Né? Isso é o que mostra a história. Né? O que nós estamos assistindo? O governo quer fazer uma renda básica, ou um programa de renda mínima. Mas, de novo, ele quer tirar do pobre para dar para o paupérrimo, tá certo? De novo, ele quer financiar isso, a coisa está embaçada, porque eles querem tirar isso do não reajuste do INSS.
de supressão da farmácia básica, de mudanças no abono salarial. Né? Esse é o caminho que o governo está indo. Tirar do pobre para dar para o paupérrimo. Né? Nós estamos apresentando uma proposta... Já são 18. Oi? Não, desculpa, eu respondi que já são 18 horas, desculpa. Eu já estou terminando, Renato, eu acabei me estendendo demais, desculpa. Então, a gente apresenta essa proposta que você tira dos super ricos. Então, essa proposta, tributar os super ricos para enfrentar a crise, ela tem, como eu disse, o potencial de arrecadação de 290 bilhões. O fundamental é o imposto de renda e o IGF. Né? O imposto de renda, o que se propõe, o que os especialistas propõem? Acabar com a não tributação de lucros e dividendos, acabar com a dedução sobre os juros de capital próprio e fazer uma tabela progressiva do imposto de renda, né, que aumente as alíquotas para as camadas de mais alta renda. Por exemplo, hoje você tem 3, 4 alíquotas de imposto de renda, nós propomos 7. A alíquota máxima é 45%. 45% para quem? Para quem ganha mais de R$60 mil por mês. Quem ganha mais de R$60 mil por mês? 211 mil contribuintes, 0,1% da população. Certo? Essa nossa proposta, na verdade, ela taxa mais 0,3% da população, cerca de 600 mil pessoas. Por outro lado, duas informações. Por outro lado, a questão do IGF, Imposto sobre Fortuna. Qual a estimativa da arrecadação? 40 bilhões. 40 bilhões é mais que o Bolsa Família, mais do que o custo do Bolsa Família. Quem tem grandes fortunas no Brasil? Quem tem um patrimônio, nós identificamos um patrimônio com mais de 10 milhões de reais. Quantas pessoas, segundo a Receita, têm um patrimônio superior a 10 milhões de reais? 59 mil pessoas. Então, será que 59 mil pessoas de alta renda, de alto patrimônio, não estariam dispostas a contribuir com 0,5%, com 1% do seu patrimônio, para que você financie quase 60 milhões de pessoas do Bolsa Família? São 14 milhões de famílias. Se cada família tiver mais 3 membros, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. Quer dizer, 59 mil pode financiar mais do que hoje é financiado para dar um básico para 60 milhões. Está claro? Quer dizer, e fazendo mais, isentando quem ganha até 3 salários mínimos do imposto de renda. São 11 milhões de trabalhadores, 11 milhões de contribuintes, num total de 30 milhões de contribuintes. Quer dizer, você isenta 35% do pessoal, né? 35% do total de contribuintes, né? E taxa mais 600 mil pessoas, né, na questão do imposto de renda. E aí tem outras medidas lá. Mas eu quero destacar uma medida que tem a ver fundamentalmente com os municípios, né? Então, nós estimamos, e já vou encerrar, viu, Renato? Então, nós estimamos que o imposto de renda tem um acréscimo de receita da ordem de 160 bilhões e o IGF 40 bilhões. Então, nós propusemos que parte desses recursos seja repartido com estados e municípios. Tá? Então, nós estimamos o seguinte: 10%, 8% para estados e 2% para municípios. 10% da arrecadação do imposto de renda e do IGF são repartidos com estados e municípios. Todos ganham. A União vai ganhar adicional algo em torno de 60, 70 bilhões. Os estados, algo em torno de 70, 80 bilhões também. E os municípios, em torno de 50, 55 bilhões. Né? São essas estimativas que foram feitas. E aqui eu queria destacar o seguinte, quer dizer, o meu papel em todo esse trabalho foi apenas a coordenação técnica, né? Dada a urgência do trabalho, nós apresentamos as propostas e, se vocês lerem o documento final, o anexo são os projetos de lei
projetos de lei. De cada uma dessas medidas são os projetos de lei, estão lá, estão todos os projetos de lei, uma proposta de projeto de lei. Isso que deu trabalho. A gente trabalhou aí março, abril, maio, junho, reuniões, 3, 4 reuniões por semana, com 8, 10 auditores de primeiro nível, que realmente são as pessoas que conhecem isso, sabem realmente, entendem dessa matéria. Então, porque em função da urgência da questão, né? Então, e o que é mais surpreendente, que a maior parte dessas medidas não requer mudança na Constituição. Você faz toda a mudança no imposto de renda e do IGF com legislação complementar, né? Não requer mudança na Constituição. Então, é isso. Desculpe por ter me excedido aqui no tempo. Em suma, eu queria dizer o seguinte: todo o debate hoje é em torno do que é prioritário, do que a gente vê na imprensa, do que está no Congresso, diz respeito à ideia da competitividade, né? E o que nós achamos que a questão central para o país, para a economia, é enfrentar a questão da desigualdade. A desigualdade tem múltiplas causas, uma delas é o nosso sistema tributário extremamente regressivo, né? Se nós levamos... termino dizendo o seguinte: se a necessidade de fazer essas alterações do sistema tributário já era urgente, com a crise ela se torna um imperativo, né? Pelo menos é isso que a experiência internacional mostra, a experiência nacional de países capitalistas, de governos liberais, né, fizeram, e que agora os órgãos internacionais, o Fundo Monetário, etc., estão dizendo para se fazer, né? Então, esse é o ponto que eu acho que é fundamental para a gente poder debater aí. Enfim, é isso, e agradeço pelo tempo de vocês e estou à disposição aí para o debate. Obrigado. Obrigado, Faiane. Deixa só uma questão prática de encaminhamento. O teu limite extremo é que horário? O meu é 6h30, 18h30. 18h30. Então, nós temos bem pouco tempo para o debate. Tem 3 pessoas inscritas, eu próprio, o Edu e a Regina. Eu vou pedir que falemos, passamos as perguntas em tempo muito curto, né? Se alguém mais ainda quiser falar, que se inscreva já. E aí eu devolvo para o Faiane para responder e fazer suas considerações finais. Então, eu queria já emendar levantando uma questão. Independentemente da minha concordância plena com o conceito da reforma, eu queria, para efeito de um pouco de informação, entender um pouco mais a questão federativa, certo? Como é que a proposta, ou como as propostas enfrentam o tema da distribuição federativa. Hoje, a gente tem como recursos próprios no fundamental ISS e o IPTU, né? Existem outros, mas o importante são esses dois, que têm características também, né? O ISS de cada vez menor clareza sobre sua base de incidência, né? A gente tem brigas que nós, municípios, vamos fazendo sempre sobre este ou aquele serviço, entre aspas, porque a fronteira hoje está cada vez mais estreita para ser agregada à legislação, né? Os estados, por sua vez, ou a União, tentando retirar da lista de ISS, enfim, né? E o tributo, as diferentes propostas, entendem os tributos econômicos com um novo conceito. O IPTU tem toda a lógica da possível progressividade, né, e pode entrar no mesmo espírito que já está sendo apontado para os demais tributos. Mas, nas transferências, né, nas receitas transferidas, hoje nós temos o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, com base no Imposto de Renda e no IPI, né, que formam uma cesta. Está muito congelado isso, porque os tributos foram sendo transferidos para as contribuições no fundamental. Então, essa cesta de transferência do FPM e FPE foi caindo no tempo.
O ICMS tem regras que vêm desde a Constituição de 88, com alguns anacronismos, né? É um tributo estadual, que 25% dele é transferido aos estados segundo um índice, e esse índice tem que levar em consideração, em pelo menos 3/4 partes, o valor adicionado no local, o que dá maluquices de uma exorbitância de recursos per capita para um município como Paulínia, no estado de São Paulo, ou, né, uma carência enorme de recursos para um município como Francisco Morato, né? Isso se repete pelo restante do Brasil. Os royalties têm regras de distribuição hoje muito anacrônicas, privilegiando os municípios sede da produção de petróleo, né? E um problema muito sério de definição de território com base na definição do território do território marítimo de estados ou de municípios, né? Gerando processos muito delicados de distribuição, né? E criando alguns paraísos fiscais para o caso das transferências. E aí queria entender um pouco como é que as diferentes reformas trabalham com essa lógica e também como é que vê o tema da transição entre o sistema atual e o sistema futuro. Edu. Nesse mesmo sentido, Fagnani, a gente tem o papel nosso aqui, fundamentalmente, convencer prefeitos e prefeitas sobre o papel que os municípios, a pressão, etc., que os municípios devem ter. Sobre isso que você falou, eu acho que tem um aspecto que é o desequilíbrio na seguridade social, ele bate no município. Eu tenho insistido muito que todas as reformas que aumentam a pobreza, elas aumentam a demanda por assistência social que bate no município. Quer dizer, o fim da seguridade, a diminuição da seguridade nacional, ela acaba criando demanda em nível local. Esse é um aspecto. O outro é esse que o Granado estava falando, assim, do ponto de vista dos municípios, inclusive assim, do ponto de vista, eu queria entender a lógica da proposta de colocar 8% do novo IR, do novo imposto para os estados e 2% para os municípios, que é a lógica que a gente tem trabalhado o tempo todo, inclusive é um debate, digamos, que a gente deve fazer aqui também, que é esse sobre o papel dos estados, né? E o que sobrou de serviço público, de políticas públicas, que está sob a responsabilidade dos estados. Os estados acabam sendo intermediário de verbas para os municípios. Então, eu queria saber qual que é a lógica que está por trás disso. Quando foi o negócio do Fundeb, por exemplo, quando foi a discussão do Fundeb, por que ia mais recurso para o ensino médio do que para a educação infantil, e que é óbvio que a educação infantil tem um custo maior, o Fernando Haddad, num debate com a gente, quando era ministro, foi explícito, porque quem tem deputados são os governadores, né? Então, era explícito, não é porque nós temos um cálculo que... Não é porque nós estamos no justo, estamos no aprovável. Tá? Então, essas duas questões que nós estamos pensando, nós temos que nos armar, Fagnani, para debater com a prefeitaiada, entendeu? É isso. Regina. Obrigada. As minhas considerações, elas são mais assim, não são exatamente perguntas, né, para o Fagnani, mas é que nós temos uma preocupação lá no Instituto Justiça Fiscal, que vamos dizer assim, o momento e o que está acontecendo lá no Congresso Nacional em termos de reforma tributária, né? Não tem dúvida que a reforma tributária solidária foi um marco, né? Ela foi um trabalho assim, coletivo que reuniu mais de 40 especialistas, produziu um documento magnífico, como bem já disse o Fagnani, só que também, como ele disse, né, a reforma tributária solidária não tem o destaque que ela deveria ter. E aí, o que está acontecendo lá no Congresso Nacional nesse momento, né, e que importa, né, muito para os municípios também, para os estados, para todo mundo, né? Por exemplo, as PEC, tanto a PEC 45 quanto a 110,
tem juristas, inclusive, que estão dizendo que elas são inconstitucionais, porque elas ferem o Pacto Federativo, né? Também tem uma outra situação que pode balançar a autonomia de estados e municípios, que é municípios principalmente, que é esse alargamento, né, desse imposto de bens e serviços sobre os serviços, digamos assim, né? Que isso aí também, porque agora vai ser sobre locação, sobre aluguéis, sobre um monte de coisa, e a gente não sabe se vai ter lista, se não vai ter lista, como é que vai funcionar essa coisa, e isso pode trazer grande insegurança jurídica, né? A história do comitê gestor, a Lei Candir aí tá para mostrar, né, o que é que foi esse comitê gestor, afinal de contas, até hoje estão esperando compensação daquelas desonerações, né? A transição, a PEC 45 é de 50 anos e a 110 de 15 anos, né? Aí, de novo, como é que vão compensar as perdas? Porque durante um bom tempo vão ter que conviver com as duas legislações, vamos supor que seja aprovada a PEC 45 ou a 110. Nós vamos ter problema com as alíquotas, elas vão ter que ser muito grandes, né? Porque como é que vai caber tudo isso que tinha antes, né? Para ter uma alíquota única, vamos dizer, ou pelo menos uma alíquota padrão. Isso é um outro, acho que até o Faiani pode também comentar sobre isso, né? Como é que vai caber tudo isso dentro de uma alíquota única, né? Porque tu tem PIS, COFINS, a PEC 110, então, acho que unifica, acho que uns 9 tributos, não me lembro de cabeça, né? E aí também o financiamento da Seguridade Social, que o Eduardo estava falando, né, e o Faiani já falou também, né, essas reformas, aí, essas possibilidades de reforma, elas atentam contra o financiamento da Seguridade Social. E tem um outro detalhe: na medida em que tu extingue a contribuição social sobre o lucro líquido, tu tira a capacidade do governo de modular, ou seja, de cobrar mais, por exemplo, de setores que poderiam contribuir mais, como o setor bancário, como o setor extrativo, ou, né, setores que têm alta lucratividade, né? A questão dos benefícios fiscais, a gente sabe que é complexo, né? Que precisa revisar, precisa regular, etc., né? Mas ele é um instrumento de política fiscal, né? A gente não pode negar, né? Querendo ou não, eventualmente ou ocasionalmente, os benefícios fiscais, eles são necessários, né? Bom, o princípio da seletividade nem precisa comentar, né? Praticamente vai ficar bem comprometido, né? E a questão também dessa alíquota do IBS, que ela vai ser formada pela parte, né? Ela vai ser fixada pela União. Sim, os estados e municípios vão perder a sua competência de legislar, né? Elas vão só poder aumentar ou diminuir a alíquota, né? Já para me encaminhar para o final, para não tomar muito tempo, né? A questão, eu tinha até anotado aqui, porque é meio complexo o negócio, nem eu sei de cabeça, mas essa alíquota do IBS, por exemplo, que ia ser fixada pela União, ela é formada pela soma das alíquotas singulares, daquilo que é vinculado, né? Por exemplo, saúde, educação, seguro-desemprego, enfim, ou a própria Seguridade Social, né? Mas também da parte que não é vinculada. E aí a gente se pergunta como é que vai dar esse controle, né? Se tu subir alguma, tem que baixar outra. E qual é que a gente acha que vai baixar? Né? A que é vinculada, né? Porque como é que o Estado ou o município vai poder abrir mão, assim, dessa, né, de ter uma alíquota que dê conta, né, da sua tributação? Enfim, só para concluir, se eu não anotei nada mais importante, eu acho que não. Tem também a questão de onerar a cadeia de serviços, né? E concluindo, então, essas propostas, tanto a 45 quanto a 110, o próprio discurso do governo, né? Esse PL, eu não me lembro o número, 3887, acho que né? Que está a proposta da CBS, né? Eles são muito claros em dizer não conflita com a PEC 45 nem com a PEC 110. Nós estamos começando pela parte do governo federal e aí, quem sabe, então, vamos construir esse IVA aí, esse IVA dual, ou esse IBS, CBS dual, seja lá o que for. E que eu vi, assim, da Confederação Nacional dos Municípios, desculpa, mais um segundinho. Se eu entendi bem, né, aí vocês podem me ajudar nisso, me pareceu, assim, do que eu ouvi,
que os municípios eles estão preocupados em, como a União, como o Estado, né, garantir a sua parte. Eu entendi assim, ó, a gente toca a reforma, desde que seja garantida a parte dos municípios. E aí eu fiquei assim um pouco preocupada com isso, eu não sei se eu interpretei mal, e aqui já estou encerrando, assim, quero ouvir as contribuições. Obrigada. Faiane, você tem poucos minutos para o teu limite, passo para você. Acho que a intervenção da Regina me ajudou bastante, né? Porque ela reforçou alguns pontos que eu tinha colocado e adicionou novos pontos, né? Tem muitas dúvidas em relação a 45, a 110, né? E o PL do governo é uma coisa impressionante, né? O governo, se tem um país, ele vai, vou cuidar da minha parte aqui, vou acabar com PIS, COFINS PIS/COFINS, vou criar um negócio aqui para mim, vou resolver o meu problema, vocês que se danem. Quer dizer, é um negócio, né? É uma loucura, quer dizer, os problemas federativos, são muitos, viu? A gente tem que aprofundar isso. São muitos, tem problemas de retirada de autonomia. A 45, ela propõe um imposto que substitua todos os outros, tá certo? Da União, do Estado e da União. Muito bem, aí você vai arrecadar. Tá bom. E como é que eu vou distribuir esse recurso? O que vai para o Estado, o que vai para o município, o que vai para a União? Vamos montar um comitê gestor. Mas como é que vai funcionar esse comitê gestor? Tá certo? Esse é um problema seríssimo, né? Na questão do Pacto Federativo. Então, tem muitos pontos aí que eu acho que mesmo restringindo só a PEC 45 a 110, tem muitos pontos que são complicados. Na proposta de reforma tributária solidária, o que a gente procurou fazer foi o seguinte: a gente faz assim, olha, nossa proposta junta o ICMS com o ISS e cria um IVA. Esse IVA é distribuído entre estados e municípios, né? Vou confessar uma coisa para vocês: a gente não avançou muito nessa relação entre estados e municípios, né? O dado que a gente tinha, que a gente tem, é que isso não terá problema para a maior parte dos municípios que teriam ganhos, né? O grande problema são os grandes municípios com mais de 100 mil habitantes, né? Então, precisava equacionar essa questão. Mas, de qualquer maneira, você cria um imposto, um IVA, em substituição a ICMS ou ISS, e aí você tem essa questão, como é que você faz a repartição dos estados para os municípios. E, em grande medida, aparentemente, o problema maior seria com os grandes municípios. E aí a gente criava uma contribuição adicional sobre o valor adicionado, que era uma contribuição da União, entendeu? Então, é um IVA dual, né? A União tem o seu, e isso passa a ser uma das fontes de financiamento da Seguridade Social, em substituição em parte, né? Não totalmente, porque a gente também, a COFINS, ela incide sobre o consumo, ela é regressiva. O PIS incide sobre o consumo, é regressivo. Então, nós temos que mudar, criar novas contribuições sobre renda e patrimônio que não sejam regressivas ou tão regressivas quanto esse. Então, nós propomos, tudo bem, reduz PIS, COFINS, acaba com PIS, COFINS, etc., e cria várias contribuições. Nós criamos a contribuição social sobre altas rendas, né? Que é uma forma de financiar a Seguridade Social e a educação, né? Mas, enfim, na questão federativa, o que nós propusemos é o IVA estadual, né?
que é estados e municípios, e uma contribuição social sobre o valor adicionado que fica para a União, e ela que arrecada, o recurso é dela, ela que fiscaliza, etc. Então, a gente faz esse tipo de coisa. Eu acho que talvez seja um desenho, do ponto de vista federativo, mais tranquilo de se enfrentar, muito embora, eu repito, a gente não teve tempo de aprofundar a questão dos municípios maiores. Tá? Então, isso eu acho que é um ponto que tem que ser aprofundado. Outra questão, só para lembrar, Renato, quando você aumenta o imposto de renda, a gente está falando em quase dobrar o imposto de renda, quase dobrar o imposto de renda, com essas medidas que nós estamos propondo no tributar os super ricos. Automaticamente, você vai aumentar a parcela que é transferida do fundo de participação para os municípios. Tá Sim, certo? mas aí tem que mudar as regras de distribuição do FPM e do FPE. Não, tudo bem, tem que mudar as regras de distribuição, mas mesmo com as regras atuais, você vai dobrar o imposto de renda. Tá Sim, certo? vai fazer os pequenos municípios ficarem ricos e os grandes municípios quase não verem isso. Entendi. Bom, aí é uma questão que... Nós, dos pequenos, achamos que não é só o problema de pequeno e grande, tem um problema de pobre e rico. Esse é o problema central. Bom, a gente não... enfim, são questões que a gente tem que continuar enfrentando, né? E a questão do 8,2%, Edu, cara, a gente propôs, entendeu? Agora, aí é um debate. Olha, eu vou te contar, foram 3 meses de trabalho, assim, com lives de 3 horas, 4 horas sobre cada uma dessas coisas. Vamos propor aí, depois o Congresso decide, aí os municípios reclamam lá. Faiane, posso fazer uma pergunta pragmática? Claro. Esse processo de discussão, ele continua? Ele tem gente, tem comissão, tem grupos. E se a resposta for afirmativa, é possível ter diálogos com este grupo para enfrentar e aprimorar a questão federativa? Claro que sim, claro. Tem o pessoal do Instituto de Justiça Fiscal pode ajudar vocês bastante, a gente também, na medida do possível, né? Isso aí é tranquilo. Agora, eu queria falar uma outra questão aqui. A gente tem continuado fazendo esse tipo de trabalho político, né? No Congresso, inclusive junto ao Aguinaldo Ribeiro. Tá? E o que nós percebemos é que ele está muito propenso aliás, eu participei do evento no Senado, ele assistiu lá esse evento, uma audiência pública, né? E depois ele falou, e ele disse o seguinte, e os outros contatos que eu tenho tido com ele, está reforçando isso. Ele falou assim, a reforma, eu vou apresentar o relatório, né? Ele é o relator, e ele vai ter 3 pontos. A questão do consumo, a questão federativa e a questão da progressividade. Tá? Isso é o que ele tem dito. Tá? Então, eu hoje em dia, se você me perguntasse há 5 meses atrás se tinha alguma viabilidade de aprovação dessas propostas que a gente está fazendo, eu te diria que não. Talvez uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. Mas hoje, com a pandemia, com a crise, com a necessidade de você financiar o Estado, renda básica, etc., etc., eu continuo realista, né, mas um pouco mais otimista. Eu acho que a gente vai conseguir algumas vitórias, sabe? Eu tenho acompanhado isso nessas gestões que eu tenho feito junto com outras pessoas, outras instituições, né, junto lá com o Congresso Nacional. Então, a pauta dele, que é o relator, e vai produzir um relatório, deve apresentar nos próximos 15, 30 dias, inclui a questão federativa. Tá? E a questão da progressividade, que é um fato impensável há 4 meses atrás. Bem,
18h31. Estamos já estourando o tempo proposto. Eu pediria para o... Bom, eu, da minha parte, agradeço muito, Faiane, muito, mas já deu para ver que a gente vai explorar você mais um pouco. E eu queria devolver a bola para o Eduardo Tadeu para ele fazer o encerramento da nossa live. Demorei alguns segundos, eu estava anotando o telefone da Regina. Então, eu queria, em nome da Associação Brasileira de Municípios, da presidenta Mônica, agradecer a presidente de cada um, agradecer imensamente, Faiane, a sua contribuição, dizer da outra parte que a ABM está disposta a fazer esse debate. Eu comentei no particular aqui com a Regina, que agradeço também demais a Regina pela participação, que eu acho que é importante. O que nós queremos aqui, a ABM tem uma característica de ser uma entidade, digamos, com caráter progressista, digamos assim. A gente tem mais de 10 partidos na diretoria, mas não tem ninguém do DEM, por exemplo. Então, a ideia é que estão na diretoria e a gente tem uma lógica de defesa dos direitos, da democracia, da participação, digamos assim, o básico do básico do básico, que hoje é ser de extrema esquerda, mas é o básico do básico do básico. Então, o problema nosso é como é que a gente dialoga com os prefeitos e prefeitas cujo foco é tentar resolver os seus problemas, né? Então, eu acho que a gente tem que ganhar nesse debate. Eu quero dizer para você, Regina, para você, Faiane, os outros estão muito participando junto comigo aqui, mas é assim, nós precisamos incorporar o debate federativo no debate da reforma tributária, porque por motivo de justiça social também, mas o inverso também, para poder, com o diálogo com prefeitos e prefeitas, ganhar força para uma reforma tributária mais de justiça social. Então, eu queria abrir que esse nosso diálogo aqui fosse um primeiro diálogo nesses dois sentidos. Nós queremos contribuir com esse debate no sentido da justiça social e achamos que isso é importante, a participação de prefeitos e prefeitas e dos próximos, como disse o Granado, que vão enfrentar uma dureza total para a gente poder fortalecer esse debate. Então, muito obrigado e obrigado a todos e a todas, e o próximo debate esperamos contar com vocês. Ricardo, Jefferson, Tim, Vicente, valeu, um abraço. Bom, posso falar um pouquinho? Claro, você pode falar sempre. Não, eu esgotei, eu parei a gravação. Estou parando a gravação. Faiane,